Irmãos, vamos terminar hoje Hebreus 13:17, né? Nós dividimos em 4 partes Hebreus 3:17. Vamos terminar hoje. Vamos fazer a leitura do texto, então? É um texto muito interessante. Deu para fazer as 4 divisões certinhas aqui, né? Hebreus 13:17, estamos vendo cada pedacinho. E é bem legal. Especialmente numa época em que qualquer autoridade é vista como má, né? A autoridade do pai é vista como má. Dos pais, né? A autoridade do marido é vista como má também. É opressão. O que mais? A autoridade da professora na classe? Meu Deus, isso não existe. A autoridade policial, tem gente defendendo o fim da polícia. Qualquer autoridade é vista como algo ruim, quando na realidade Deus colocou no universo um princípio de autoridade. Até as abelhas têm autoridade, tem a rainha, né? As formigas, os lobos, os animais têm seus líderes, né? O próprio Deus, na Trindade nós vemos, o Filho se sujeita ao Pai, o Espírito é enviado pelo Pai, pelo Filho. Nós vemos esse princípio na criação, no próprio Deus, em tudo. Mas o mundo, regido pelo diabo, tenta destruir tudo o que a palavra de Deus ensina. Então aí remove a autoridade do pai de família. E aí a casa vira o quê? Como é uma casa sem autoridade? O que vira? O que vira essa casa em que cada um faz o que quer? O que vira isso? É um caos completo, insegurança, desrespeito, tragédias horríveis, divisões, no fim a casa desaba. Isso é questão de tempo. Como é uma igreja sem autoridade? Como é isso? Cada um faz o que quer, todo mundo manda, está tudo certo, ninguém está errado, todo mundo tem autoridade. O que vira essa igreja em pouco tempo? Gente, um caos completo, algo vergonhoso, algo horrível. Qualquer esfera da vida, se remover a autoridade, vira o quê? Baderna. É só vocês verem essas escolas em que o professor não é autoridade. Já viram como que é a classe? Já viram o comportamento dos alunos, como que é? Atiram coisas, batem no professor, xingam todo mundo, quebram tudo. O professor não tem autoridade ali, ele não pode exercer autoridade ali. Então é um caos completo, ninguém aprende nada. A criança vai na escola, ninguém sabe nem por que ela vai na escola. Ela perder tempo, é melhor ficar em casa. Mas enfim, a palavra de Deus coloca autoridades. E aqui é um versículo que mostra isso, né? Olha aí. O texto fala assim: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Interessante, né? Chama os pastores de guias, ou seja, são pessoas que mostram a direção. Eles estão na frente, dirigindo um povo. Esse é o guia, esse é o pastor de verdade, esse é o líder cristão verdadeiro. Ele está na frente, mostrando o caminho. Como é que ele sabe o caminho? Como é que ele sabe o caminho? Como? Ele é mais inteligente que os outros? Ele tem uma percepção melhor da vida? Ele é mais sábio? Ele é iluminado? O que é isso? Como é que ele sabe o caminho? Ele tem uma bússola. Tem uma bússola. Que bússola é essa? A palavra de Deus. Então ele é alguém que maneja bem a palavra da verdade. O pastor que não tem isso, vai fazer o quê? Como é que o pastor vai dirigir o povo, guiar o povo sem a bússola? Vai ser na base do acho, né? Ó, eu acho que é para lá. Pastor, onde é o norte? O norte? Deixa eu ver. Olha, eu acho. É para cá. Ah, não, é para lá. Ele não sabe. Ele não tem uma bússola. Então, o que se espera do pastor é que ele tenha uma bússola e ele maneje bem a palavra da verdade. Ele conheça a palavra da verdade, saiba o que ela diz e a cabeça dele esteja mergulhada nisso o tempo todo. Porque ele vai poder dizer, olha, esse caminho é errado. Como é que ele sabe? Não está batendo com a bússola. Pastor, eu não sabia. Pois é, mas eu tô vendo aqui. Olha aqui, a bússola não é secreta. Deixa eu te mostrar a bússola. Ela não é secreta. Eu não sou a única pessoa que tem acesso à bússola. Você também tem. Vem aqui, olha aqui a bússola aqui, olha aqui. Olha o ponteiro aqui apontando. A direção certa. Está aqui. Então, esse é o guia.
Esse é alguém, não é alguém iluminado, que tem revelações ali, Deus mostrou que é lá. Não, não é isso. Não é nada disso. Ele é alguém que sabe o caminho porque ele conhece a bússola. Se ele não conhecer a bússola, não dá para ser pastor. Como é que vai ser pastor se ele conhecer a bússola? Ele vai ser um guia sem bússola? Não tem como. Ele é o capitão de um navio, ele tem que saber dirigir aquele navio na direção certa com a bússola em punho, não na base do achômetro. Então, por isso, os pastores aqui são chamados de guias. Eles apontam a direção, dizem, olha, não sigam para esse lado. Por quê? Isso é errado. Mas é tão bonito esse caminho. Não. Olha, é errado esse caminho. Mas esse caminho aqui, pastor, é muito cheio de buraco. Mas é aqui. Mas o outro é asfaltado e bonito, cheio de iluminação e flores. Esse caminho vai acabar mal. Mas, pastor, meu coração fala que é para seguir nesse caminho. Tá bom, então vai. Então vai nesse caminho. Mas não é o caminho certo. Mas é tão lindo, todo mundo vai. Então, ok, siga lá então. Eu não posso dizer mais nada. Eu não posso forçar você. Não posso agarrar você pela orelha e levar pelo caminho certo. Mas o caminho certo, eu estou te falando, é esse aqui. Mas esse tem buraco, esse tem obstáculos, esse tem perigos, esse é estreitinho, esse é difícil de passar. Mas é esse aqui o certo. Então, é assim que o pastor de verdade faz. Agora, aquela história, né? Se ele não conhece o caminho certo, é claro que ele vai conduzir todo mundo à direção errada. Isso é muito triste, perigoso isso. Muito bem, então o texto fala, obedecer aos vossos guias, aí o pastor, o líder, é chamado de guia por causa disso, porque ele mostra a direção, e aí vai ter outras tarefas que ele faz. Nós dividimos assim, nós dissemos que o texto tem o conteúdo da ordem. Qual é o conteúdo da ordem? Obedecei a vossos guias e sede submissos para com eles. Esse é o conteúdo da ordem. Já estudamos isso. Essa frase já foi estudada, cada palavrinha dela. Aí vem a parte 2. A base da ordem. Qual é a base da ordem? Pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas. Essa é a base da ordem. Por que eu tenho que obedecer os meus guias? Porque eles velam por vossa alma como quem deve prestar contas. Ou seja, eles cuidam, eles ficam como vigias, cuidando da alma de vocês. Que alma é essa? O que é essa alma? Já aprendemos. É o interior da pessoa. Eles se preocupam com o seu interior, para que você não abrigue no seu coração pensamentos errados, doutrinas falsas, desejos de apostasia, que era o problema maior aqui. Desejos de apostasia. O que mais? Cobiças perigosas, mágoas, ódios. Então, eles velam por vós, eles cuidam, para que a alma de vocês, o interior de vocês, o coração, a mente, o intelecto de vocês não seja contaminado por nada. Eles cuidam para que isso não aconteça. Agora, é claro que o pastor, ele não conhece dentro de cada um, o coração de cada um. Mas as pessoas deixam transparecer, não deixam? Deixam. O pastor não tem um raio-x lá e vê, eu sei que está pensando. Não, não é assim. Não tem essa habilidade de Jesus. Jesus tinha, né, de ler a mente dos homens, de conhecer o íntimo dos homens. Jesus tinha isso, os pastores não. Mas muitas vezes as pessoas expressam o que elas sentem e o que elas pensam. E então os pastores são atentos para isso. Então nós vemos, por exemplo, alguém muito triste. Sabemos que ela está triste. A pessoa foi acometida de uma doença muito grave. Sabemos como ela está, claro. Ninguém precisa me contar. Eu sei que ela está triste, ela foi acometida por uma doença terrível. Então eu vou cuidar da alma dela, para que a tristeza não a consuma. Então, eu não conheço os corações, mas eu posso presumir. Não posso? Aqui na igreja teve uma senhora, o marido dela largou a igreja e atacava, xingava. Olha, era uma coisa terrível. Aí ela falou assim, você tem que parar com isso, você tem que voltar para a igreja. Ele falou assim, Deus sabe o que tem aqui no meu coração. Ela falou assim, mas eu também sei. Ela falou, mas eu também sei. Não é só Deus, não. Eu sei também. Sabe o que tem aí dentro? Quer que eu fale? Quer que eu fale o que tem aí dentro? Eu falo. Eu vou falar para você o que tem aí dentro. Posso começar? Ó, aí dentro tem inveja, raiva, mágoa, incredulidade, maldade. É tudo que tem aí dentro.
Estou errada? Estou errada? Tudo aí dentro eu sei. Você abre a boca e eu vejo o que tem lá dentro da sua boca, do seu coração. Eu sei o que tem lá. Então, era nítido isso. Então, os pastores, como qualquer outra pessoa, conseguem perceber. Então, eles cuidam para que essas coisas no interior das pessoas não se perpetuem. O texto fala como quem deve prestar contas, né? E de fato vão prestar contas. A terceira parte, qual é o objetivo da ordem? Aí nós não estudamos ainda. Essa parte nós não estudamos. Qual é o objetivo da ordem? Para que façam isso com alegria e não gemendo. Essa parte a gente ainda não estudou. Porque na semana passada, quando nós falamos sobre prestar contas, vocês começaram a falar. Porque eu falei para vocês que o pastor ia prestar contas, mas as ovelhas também iam prestar contas um dia. E aí todo mundo começou, opa, peraí, que história é essa? Aí vocês começaram a perguntar, deu mais de 9h30 da noite e vocês perguntando, apavorados que iam ter que prestar contas. Né? Aí eu dei os textos bíblicos para vocês, falei, fica esperto que não sou só eu não que vou prestar contas, vocês também vão. Né? Então a gente estudou o que a gente estudou? Estudamos Tiago 3:1, não foi isso? Mateus 12:36, 2 Coríntios 5:10, 1 de Pedro 4:3 e 5, estudamos tudo isso aí e os irmãos viram que nós, os crentes todos, né, vão prestar contas. E aí, então, não deu para terminar. Vamos terminar hoje, então. Qual é o objetivo da ordem? Porque os crentes devem obedecer os seus guias e serem submissos para com eles. Lembrando, você não deve obedecer qualquer guia. Cuidado. Aqui o autor de Hebreus está falando dos pastores de verdade. Os pastores que realmente guiam. Os pastores que mostram a direção. Não é o maluco que fala o que dá na telha. Que acha que exige isso aqui, não. Aqui, o texto está falando do homem fiel a Deus, do homem que não flerta com doutrinas falsas, do homem que obedece à palavra de Deus, do homem que conhece a palavra de Deus, ele sabe o que ele está falando. E as ovelhas sabem disso, elas olham e falam, não, esse homem eu sei, ele não está inventando coisas, eu conheço a família desse homem, conheço a esposa dele, conheço os filhos dele, conheço a conduta dele, conheço as pregações dele, conheço o comportamento dele, conheço a doutrina dele, eu sei quem é esse homem. Ele não dá ordens do tipo, vem aqui limpar meu sapato aqui. Não é desse jeito. Não é isso aí não. Ele não está abusando das pessoas. Ele não está colocando as pessoas como seus escravos. Não é isso aí não. Como há muitos psicopatas aí fazendo. Não. Ele é alguém que está guiando o povo no caminho da verdade. É isso que ele está fazendo. E cuidando da nossa alma. Preocupado com o nosso interior. É isso que ele está fazendo. Então esse é o homem que deve ser obedecido e os crentes devem ser submissos a ele. Até porque esse homem não vai ficar dando ordens para o seu bel prazer. Você acha que um homem desse vai chegar e falar assim, você, lava o meu carro aqui. Você vai fazer isso? Você, pega o seu dinheiro e empresta para ele aqui. Ele dá o dízimo. Você vai fazer isso? Claro que não. Que bobagem é essa? Ele não vai fazer isso nunca. Ele não vai abusar dessa autoridade. Ele vai usar essa autoridade para servir. Esse é o objetivo disso tudo. Agora vejam aí. É necessário que as pessoas, os crentes, sejam submissos a esses guias para que eles façam isso com alegria. Isso o quê? Isso o quê? Mostrar o caminho, mas tem uma coisa mais pertinho da frase. Oi? Olha o texto. Para que eles velem pela alma de vocês, não é isso? Eles velem pela alma de vocês com alegria. Velar pela alma de alguém dá trabalho? Tem que ficar o tempo todo atento, né? E na hora de ajudar? Tem que ter muita sabedoria para saber o que vai falar. Imagine a alma de alguém que está sendo contaminada por doutrinas falsas. Já imaginou o trabalho que essa pessoa dá? É demais. É cansativo isso. Então o pastor tem que fazer isso com alegria. Mas ele só fará isso com alegria se a igreja for uma igreja serena. Não uma igreja de pessoas rebeldes.
Uma igreja de pessoas rebeldes torna o trabalho do pastor ainda muito mais pesado. Então, para ele velar pelas almas, isso é um trabalho árduo. Muitas vezes, às vezes é tranquilo. Às vezes os problemas que atingem o coração das pessoas são problemas comuns da vida. Então os pastores podem ajudar de um modo tranquilo, mostra um texto bíblico, conversa com a pessoa, faz uma visita. Outras vezes os problemas que vêm sobre as pessoas são problemas mais graves. E o pastor tem que ter sabedoria, entendimento, tato, para poder ajudar aquela pessoa e velar pela alma da pessoa de modo eficaz. E isso muitas vezes é cansativo. Eu acho que o que mais dá trabalho para os pastores nessa questão de velar pela alma de alguém é quando a pessoa está se deixando levar por doutrinas falsas. Aí é complicado. Pela minha experiência, o texto não fala isso, né? Mas pela minha experiência é assim. Quando a pessoa ela já se deixou contaminar por doutrinas mentirosas. E aí o pastor descobre. Fala, peraí, mas o que você está falando? O que é isso? Que história é essa? Isso não é correto. Mas quando o pastor descobre, a pessoa já está contaminada por aquilo e já está convencida em grande medida daquelas coisas. Aí é cansativo. É bem difícil. É bem difícil. Porque a pessoa começa a resistir ao ensino. Ela não aceita a correção. A gente fala, olha, mas isso aqui não é correto. Veja o que a Bíblia diz. Não, mas esse texto não fala sobre isso. Como não fala? Tá na cara que fala. Não, esse texto não é assim. Esse texto é de outro jeito. E começa a inventar coisas e você não consegue mais orientar a pessoa. Então isso desgasta demais esse cuidado da alma da pessoa. Aqui na igreja teve casos assim. Teve um caso aqui de um senhor que ele começou a achar números na Bíblia. Ele somava as palavras, cada letra era um número. E ele fez um curso aí na internet, o cara lá dizendo, descobriu um outro nome de Jesus. Jesus tinha um outro nome secreto, lá no hebraico, que você somava, você descobriu o nome de Jesus. E, gente, olha, mas uma bobagem, gente, mas uma bobagem tão grande, mas é uma coisa tão estúpida, tão tola, tão infantil, tão burra, burra. E eu me lembro que eu fiquei 2 anos tentando mostrar para ele, olha, isso está errado. O hebraico é assim, não, mas isso aqui não é uma palavra em hebraico. Isso aqui é uma palavra conjugada com uma preposição. A pessoa que está fazendo essa soma, ela está ajeitando as coisas para dar o resultado certo que ela quer. Eu sei disso, eu sei o que estou falando. O pastor Thomas, que estuda muito hebraico, chamou também, olha, isso está errado. Esse hebraico que você está falando, isso não existe. Essa palavra não é isso, essa palavra é outra coisa. Gente, 2 anos. Um dia eu levei numa sala lá atrás, sentei e fiquei 2 horas explicando. Não tem nada a ver isso é perigoso, isso vai contra o caráter de Deus. Deus se revelou em sua palavra, ele não colocou enigmas, ele não colocou charadas na sua palavra. Quando você fala que tem segredos na palavra, isso vai contra o conceito sagrado de revelação. Isso vai contra o caráter de Deus que se revelou a nós. Você não pode dizer que a Bíblia tem segredinhos e que só alguns descobrem. Isso é gnosticismo. Isso é gnosticismo, que só alguns têm conhecimento de alguns segredos. Isso é heresia, você tem que abandonar isso. Não adiantou. Não tinha jeito. Isso cansou. Eu e o pastor Thomas ali falando. Não tinha jeito. Nós desistimos. Chega, não aguento mais. Não aguento mais. Aí reunimos a igreja e apresentamos para a igreja o problema. Irmãos, isso aqui. Os irmãos disseram, não, isso aí. Aí alguns irmãos disseram, olha, ele me abordou para me ensinar isso. Vários irmãos, ele estava trabalhando, procurando vários irmãos para ensinar essas heresias aqui dentro. Ele abordava os irmãos individualmente. Aí, em face da obstinação dele, né? A igreja expulsou ele da igreja. Fora. Tchau. Tchau, suma. Não pise mais aqui. Sumiu. Está até hoje comprando calculadora por aí. Sei lá o que ele está fazendo por aí. Sumiu. Claro, se ele se arrepender, né?
O que a gente faz se ele se arrepender? Recebe de volta, né? Mas tem alguém aqui ensinando mentira para os irmãos? Isso não. Muito bem. Agora, o que significa fazer com alegria? Tem um versículo em Hebreus em que essa palavra aparece. É o capítulo 10, versículo 34. Nesse capítulo 10, versículo 34, dá para ter uma ideia o que é com alegria. Olha, com alegria. Não é dando risada, estou feliz, não é isso. Não é o pastor que parece um palhaço dando risada o tempo todo. Não é isso. Olha o que é com alegria aqui. Dá para ter uma ideia, ó. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens. Com alegria que é dar risada? É ficar dando risada? O que é com alegria aqui? Sem... Oi? Eles não reclamaram. Eles aceitaram aquilo sem reclamar, sem sentir peso. Eles disseram, não, perdemos nossos bens? Ok. Nós aceitamos isso. Eles estavam rindo, certamente, ninguém ri quando perde os seus bens, mas eles aceitaram isso com uma boa disposição, com serenidade no coração, sem murmurar, dizendo, que coisa, perdi tudo, não é possível isso, não. Eles aceitaram isso tudo com o coração sereno. Então, alegria aqui significa serenidade. Então, para que os pastores façam o seu ministério com o coração leve, coração sereno, sem dizer, nossa, eu não aguento mais, isso é muito difícil, eu não aguento mais isso, estou cansado. Isso é murmurar, para que eles façam isso sem murmurar, façam isso com alegria. Esse é o sentido, né? Coração leve. Assim como aqueles crentes aceitaram com alegria o espólio dos seus bens, ou seja, com coração leve, eles também façam isso com coração leve. Esse é o sentido de alegria. Não é ficar dando risada o tempo todo, isso aí não faz sentido nenhum. Agora veja o oposto aí. Para que façam isso com alegria e não gemendo. O que é gemer aqui? Gemer é murmurar, né? Olha, eu anotei aqui uma observação interessante no comentário que eu li, que fala que na Septuaginta, todo mundo sabe o que é Septuaginta, é a tradução do Antigo Testamento para o grego. O Antigo Testamento foi escrito em aramaico e hebraico. Só que teve uma tradução feita no século II a.C., uma tradução do Antigo Testamento para o grego. Essa tradução se chama Septuaginta, porque diz a lenda que ela foi feita por 70 escribas, 70 tradutores, daí Septuaginta. Então, na Septuaginta e no Novo Testamento, essa palavra que aparece aqui, gemer, né, a ideia de gemer ou de gemidos, é uma palavra que está em conexão com sofrimentos físicos, frustração, olha só, sofrimento físico, frustração, espera muito longa, a pessoa se cansa de esperar por alguma coisa, lamento, luto, opressão e vergonha. Então, gemido está associado a tudo isso aqui. Vou repetir. Sofrimento físico, frustração, espera muito longa, lamento, luto, opressão e vergonha. A pessoa que passa por essas coisas, ela faz o quê? Ela geme. Ok? Então, é um verbo pesado. É um verbo que expressa um sofrimento grande. Não é um sofrimentozinho qualquer. Então o texto fala, olha, obedeçam seus guias, para que eles realizem o ministério de vocês sem sofrer tanto, sem padecer tanto, sem lamentar, sem se sentir oprimidos, envergonhados, frustrados e até com sofrimentos físicos.
Porque isso pode acontecer. Assim, há igrejas que destroem a saúde do pastor. Destrói. Aqui na nossa igreja teve um pastor, aqui há muitos anos atrás, ele participou de uma assembleia aqui na igreja, uma assembleia muito dura, teve muitas brigas e ataques. Durante a semana, ele faleceu. Ele não suportou. A nossa igreja matou um pastor. Passado, não foi essa aqui, né? Foi a nossa igreja no passado, irmãos do passado, mataram o pastor. Ele não suportou. Ele passou tanto nervoso, tanta frustração, tanta angústia, tanta tristeza, que ele não aguentou. Naquela semana ele teve uma parada cardíaca e morreu. E os crentes da época disseram, olha, o pastor morreu por causa da assembleia do domingo passado. Ele não aguentou aquilo tudo e ele faleceu. Morreu. Terrível isso aí. Uma igreja pode chegar a esse ponto, de fazer com que o pastor gema até o ponto de sofrimento físico mesmo, e até morrer. Eu visitei uma igreja em Foz do Iguaçu, e o pastor dessa igreja falou assim para mim, pastor, eu estou aqui faz pouco tempo. Eu falei, e como está sendo aqui a sua experiência? Ele falou assim, olha, está sendo boa a minha experiência aqui. Mas eu fiquei curioso, estou conhecendo a igreja agora, ele disse. E eu fiquei curioso porque eu quis fazer, no aniversário da igreja, um histórico da igreja, no aniversário dela. Como o pastor Nicolas fez aqui nos nossos 80 anos, né? Quis fazer um histórico da igreja. E eu procurei os pastores que foram pastores aqui. E eu fucei as atas, tudo, eu achei os pastores. Aí eu liguei para um pastor que foi pastor aqui antes de mim. Eu liguei para ele, procurei, foi difícil achar, mas eu achei. Eu liguei para ele para saber como que era a igreja na época, como foi a experiência dele, para colocar, né, aqui no nosso histórico. Né? Ele falou assim para mim, quando eu liguei para ele falou assim para mim, olha, eu vou pedir uma coisa para você. O que é? Eu quero que você e a igreja aí que você está, eu quero que vocês apaguem o meu nome de todas as atas de vocês, tudo. Eu quero que vocês aí na igreja esqueçam que eu existi. Eu quero que vocês nunca mais se lembrem de mim. Nunca mais. Porque o que fizeram comigo nessa igreja, o que eu padeci nessa igreja, as injustiças que eu sofri, eu e a minha esposa, nós adoecemos com as maldades, as calúnias, as perseguições, os partidos todos aí. Olha, nós nunca passamos uma fase da nossa vida tão ruim, tão má, como no tempo em que nós ficamos aí com essa igreja. Pessoas perversas, nos caluniando, pessoas rebeldes, que não aceitavam o nosso ministério, pessoas que dificultavam o nosso ministério em todos os aspectos, sempre contra, nós quase morremos nessa igreja. Então, um pedido que eu faço para o Senhor, que Deus te abençoe nessa igreja, que a sua experiência seja diferente da minha, mas por favor, apague o meu nome de todas as atas, diga para os irmãos aí, se alguém estiver mencionando o meu nome, para nunca mais mencionar. Eu quero esquecer que um dia eu pisei nessa igreja. Falei, meu Deus, o pastor falou isso para mim, eu fiquei tão assustado. Eu falei, mas o que será que ele passou? Ele não quis falar, ele só disse, olha, esqueçam que eu existi um dia, apaguem, eu não quero lembrar nunca mais dessa igreja. Eu falei, meu Deus, a gente pensa, né, quem será que é o bandido, né? Às vezes o pastor era o bandido, mas pelo que ele falou, ele tinha feridas e mágoas que ele nunca se livrou. Devia perdoar, né? Mas, olha, eu não quero nunca mais lembrar dessa igreja. Porque o sofrimento que eu passei aí, eu não quero passar nunca mais. E sumiu. Tá bom. Então, isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Uma igreja pode fazer isso. Então, o autor de Hebreus fala, não façam isso. Obedeçam seus guias, para que eles realizem seu ministério com alegria e não gemendo. Ok. E por último, o que tem?
Item 3. A necessidade da ordem. A necessidade. Qual é a necessidade? Mostra a necessidade aí? Ou não? Porque isso não aproveita a vós outros. O que é não aproveita? Isso aqui, não aproveitar, é uma metáfora comercial. Significa prejuízo. Significa o seguinte, olha, se o pastor viver assim, gemendo, isso vai trazer para vocês prejuízos. Quando fala não aproveita, significa isso vai gerar prejuízos para vocês. Agora, o texto aqui não fala quais são os prejuízos. Quais seriam os prejuízos? Dá para imaginar? O texto não fala. Quais seriam os prejuízos? O pastor fazer isso gemendo, triste, arrasado, doente, lamentando, oprimido, envergonhado. Qual seria o prejuízo? O que pode acontecer com a igreja? Quem quer falar? Hã? O que vai acontecer com a igreja? Que prejuízo a igreja vai sofrer? Hã? Ela é... Oi? Ele vai ensinar sem vontade. Ele vai perder a vontade. Isso é fatal. Oi? Exatamente, não vai velar pela alma de ninguém. Ele vai ver a pessoa naquelas condições, né? Ele vai falar, não, eu não tenho vontade de ir lá. Eu não quero ir lá. Ah, mas você tem que ir, não, mas eu não quero. Eu não quero contato com essas pessoas. Eu vou pregar domingo, mas eu não quero ir na casa de ninguém, não quero. Vai ser esse prejuízo. Eu notei alguns aqui. Ele pode desanimar. Ele morre, né? Ele morre. Ele seca por dentro. Não quer mais pastorear, desanima. O pastor, ou os pastores, né? Poderão deixar o ministério. Isso pode acontecer. Acho que aconteceu com esse pastor lá de Foz do Iguaçu. Né? Certamente ele abandonou o ministério. Não quero mais saber disso. Vou fazer qualquer coisa, menos pastorear. Ele deixa o ministério, ou seja, a igreja teve um prejuízo. Deixou de haver um pastor. Não tem mais. Perdeu um pastor. Eles poderão adoecer. Isso acontece, né? Eles poderão adoecer. Adoecer do quê? Tristeza. Cai naquela depressão, angústia, desânimo, adoece. Começa a somatizar tudo aquilo, né? O que mais? Eles não terão a mente leve para estudar e para ensinar. Cabeça cheia de tristezas, mágoas, ofensas, né? Se sentindo desrespeitados. Eles não têm mais ânimo para estudar e para ensinar. Eles vão ficar irritados. Quando estão irritados, o que eles vão fazer? Vão cometer erros, prejudicar a igreja com seus erros porque estão irritados. Então, tudo isso são prejuízos que advêm desse tipo de coisa. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Coríntios, falou assim, olha, eu decidi não ir mais aí. Já pensou? Eu decidi que enquanto estiver essa situação, eu não piso mais aí. Não vou mais aí. Não dá. Eu fiz um propósito diante de Deus. Eu não vou mais visitar vocês para ter tristezas. Prejuízo ou não é? É prejuízo ou não é? Deixar de receber a visita do apóstolo Paulo. É prejuízo ou não é? Meu Deus. Não é o Valdomiro, é o apóstolo Paulo. Não é o apóstolo Valdomiro. Agora imagina. O apóstolo Paulo disse, eu não vou. Eu não vou mais. Não dá. Eu cansei de ir aí e passar por tristezas, por decepções,
por desilusões, por afrontas, por desrespeito. Cansei. Eu não vou mais aí. Nesse ambiente eu não vou mais. Depois a igreja se recompôs, né? E tudo mudou. Ele ficou feliz e escreveu a segunda carta aos Coríntios. Mas antes disso ele falou assim, não tem condições de eu ir aí. Então, prejuízo para a igreja. O apóstolo Paulo não ia lá. Muito bem, então nós temos esse versículo aí. Obedecer aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Bom, aqui na nossa igreja, eu acho que a nossa igreja, a nota que eu dou para a nossa igreja nesse versículo aqui é nota 10. Eu dou nota 10 aqui para a nossa igreja. Eu dou. Tudo bem que eu sou meio mandão, né? E chato, né? Mas os irmãos mesmo assim são muito obedientes, muito obedientes. E isso torna o nosso ministério muito tranquilo. De vez em quando acontece de alguém manifestar alguma rebeldia, mas quando nós conversamos, a gente não precisa dar bronca. A gente conversa com a pessoa explicando as razões, muda na hora. Muda, a pessoa, não, tal, realmente, tal, e passa. Então aqui na nossa igreja a nota que eu dou é 10. Pastor Nicolas dá quanto? 7? 10? 10? 10 também. 10 também. Que ele tem. É que ele é pastor. Imagina só, ele é pastor de jovens. Aí é mais difícil, né? Pastor de jovens é mais complicado. E para ele dar 10 é porque os jovens estão indo muito bem. Então, geralmente é tranquilo aqui na nossa igreja. Já não era assim, não. Não era assim, não. Aqui na nossa igreja, eu tive uma crise nervosa, em que todo esse meu lado aqui, ó, adormeceu. Esse lado todinho. Eu nem sei o que é isso, Jimmy. Eu não sei o que é isso aí. Eu sei que não é possessão demoníaca, né? Que eu sou crente. Né? Mas todo esse lado aqui adormeceu. Adormeceu. Oi? Como chama? Acidente isquêmico transitório. Eu tive isso aí. Eu tive isso aí depois de uma assembleia aqui, igual aquele outro pastor, não. Mas eu não paralisei, eu só adormeceu assim, formigava tudo assim. E eu não conseguia, Jimmy, eu não conseguia puxar o ar para dentro dos meus pulmões. Eu tentava e não conseguia. E aí tiraram minha gravata, os irmãos me socorreram, foi aqui atrás. Os irmãos me socorreram, abriram a gravata, tudo. Aí veio uma médica, chamaram a médica veio, me deu medicação. Aí eu fui, aí depois eu fiz exames, tudo, para ver se tinha ficado alguma sequela. Mas foi muito difícil, porque foi uma assembleia em que havia lobos terríveis aqui. Terríveis. E eu pensei que ia morrer naquele dia. Tanto que a Simone estava com a Nenê lá fora, querendo entrar, e a minha mãe também, eu não deixei. Eu falei, não deixa elas entrarem aqui, porque eu estou morrendo, elas vão me ver morrer. Eu falei, então não deixa elas entrarem aqui. A Simone ficou lá fora, com a minha mãe e com a Nenê, na época. Mas eu passei tanta angústia, tanto desespero, tanto nervoso, ameaças, irmãos, foi tão terrível, que eu pensei que ia morrer naquele dia, sinceramente. Eu pensei, eu vou morrer hoje aqui. Aí eu consegui recuperar a respiração, e foi voltando e tudo mais, e aí melhorei. À noite eu não preguei, fiquei em casa, e aí passou. Mas olha, que coisa horrível, né? Ele não sei o que ele passou, né? Mas foi difícil, deve ter sido algo assim, né? É que aqui no final, os irmãos, os crentes aqui, eles não aceitaram as rebeliões, né? E eles se mantiveram firmes e tudo mais, e aí passou essa fase. E os perversos, incrédulos, né? Eram pessoas imorais, pessoas indecentes, pessoas perversas, né? Foram todos embora. Aí a igreja ficou uma igreja melhor, mais tranquila. Pastor, eu podia dizer que essas igrejas que dão tanto trabalho a ser um pastor de fato, né? Porque é falado por Deus, homem de Deus, velando por ela. E poderia dizer que são jovens. Sim, sem dúvida. São incrédulos que estão na igreja. O que acontece? O nosso sistema de contratação de pastores é um sistema que não é correto.
o sistema batista de contratação de pastores, o sistema batista. O que acontece? A igreja fica sem pastor. Vamos supor, o pastor, eu vou embora, e não tem nem outro pastor, não tem, só eu aqui. Eu vou embora. O que eles fazem? Eles chamam um pastor que ninguém conhece para ser pastor naquele lugar. Aí quando ele chega, ele encontra a igreja já pronta. Ele não conhece ninguém. E aí o que entrou ali, entrou. Não é responsabilidade dele, a pessoa já está lá. E ele tem que lidar com aquilo, foi o que aconteceu comigo. Aqui na nossa igreja entrou um monte de incrédulos, porque os pastores anteriores disseram que quando a igreja fez 50 anos, eles tinham que fazer 50 batismos. Olha a cabeça. 50 anos, 50 batismos. Que bobagem é essa? Só que aí batizaram tudo que vocês imaginam. Tudo. Batizaram de tudo. Passava na rua, eles catavam e jogaram no batistério. Porque tinha que atingir a meta. Gente, é o Espírito Santo que transforma corações. Não é a meta do aniversário. Mas, batizaram os 50. Batizaram os 50, eles ficaram aqui. 50 incrédulos. Já pensou uma igreja com 50 incrédulos? 50 incrédulos. Aí passou o tempo, esses pastores foram embora, eu cheguei. Me chamaram, eu vim para cá. Eu não conhecia ninguém. Cheguei aqui, eu, a Simone e a Isabela com 8 meses. Bebezinho. Cheguei aqui novo, barbinha pretinha, magrinho, bonito. Cheguei. É um ingênuo, né? Um tonto. Achando que todo mundo era crente. Comecei a pregar, comecei a notar, né? Pessoa fazendo cara feia durante a pregação. Pessoa me via na rua, virava cara. Eu falei, mas o que está acontecendo? Por que essas pessoas são meus inimigos? Eu nem as conheço. Por que elas me hostilizam tanto? Porque quando eu vou falar com elas, elas levantam o nariz assim para falar comigo. O que está acontecendo? Por que elas são tão hostis se eu nem as conheço? Aí comecei a descobrir as podridões todas que havia. E comecei a tratar as podridões. Foi aí que o diabo se levantou. Foi muito difícil. E quase me mataram. Eu recebia telefonemas anônimos, de ameaças. Era assim, era nesse nível a coisa. Muito difícil. Né? Mas Deus deu a vitória, isso tudo passou, acabou, né? Por tudo embora, nem sei se estão vivos, estão mortos, não sei, sumiu tudo. Né? E Deus preservou a sua igreja aqui. Então, esse foi um problema sério, desse modelo. Por que eu treinei pastores novos? Por que eu treinei pastores novos? Pastor Nicolas, molequinho, eu catei lá para treinar. Quem mais? O pastor Isaac, molequinho, vai treinar. Por quê? Porque eu falei, quando eu morrer, ou quando eu for embora, eu não quero deixar a igreja daquele jeito. Para chegar algum pastor aí de fora, aí, sem conhecer ninguém, e ser pastor. Eu quero deixar sucessores. Pessoas que conhecem a igreja, para dar continuidade. Para que não entre de novo aquele monte de lobo na igreja, né? Então, a partir daí, eu comecei a cuidar para que não entrasse para a igreja incrédulos. Qual é a pergunta que a gente faz com todo vigor para todo mundo que chega aqui, que quer ser membro? Qual é a pergunta que a gente faz? Você é crente? Sou. Qual é a segunda pergunta? Como foi sua conversão? Ah, eu vi uma luz. Ah, é? Então vai procurar um oftalmologista. Ah, eu estava com dor no joelho, então vai procurar um ortopedista. Nós estamos falando aqui de crentes. Quando foi que você teve consciência da sua perdição e miséria e se aproximou de Jesus e disse, salva-me, transforma-me e perdoe? Quando foi que isso aconteceu? Ah, isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu? Então você não pode ser membro aqui. Isso tem que primeiro acontecer, para você ser membro aqui. Isso que nós fazemos hoje aqui, salva a igreja de entrar lobo. O lobo tem que mentir muito bem, né? E além dele mentir muito bem, a gente demora 1 ano e meio, 2 anos para receber. Ou seja, a pessoa tem que mentir muito bem e fingir muito bem. A fingir não é fácil, é 2 anos fingindo. O lobo lá com a capinha lá, né? 2 anos é duro, né? Ele desiste. Ele desiste e vai embora logo. O lobo chega na nossa igreja, ele fica 1 mês, 2 meses. Ele cansa de fingir e vai embora. Não fica aqui. Então isso nos ajudou a evitar esse problema. Então por isso eu falo que hoje a nossa igreja é uma igreja que é nota 10 nesse aspecto aqui. Porque o número de lobos, se é que tem algum, acho que não tem lobo. Tem algum lobo aí? Levanta a mão. Tem, né? Você, tá aqui, ó. Não, você levantou a mão.
Ah, é? Nossa! É. Sim, tem isso aí. O pessoal me xinga por aí por causa disso, né? Não fica. Então é assim mesmo, isso é normal, né? Isso é normal. Então aconteceu muito isso no passado aqui. Mas aí Deus abençoou, hoje a nossa igreja é tranquilinha, né? Você ouve os irmãos que estão aqui, você pergunta para cada irmão, você é crente? Fala, sim, eu sou. Como foi sua conversão? Ele vai dizer para você. Olha, eu ouvi o evangelho, eu aceitei Jesus, né? Ele transformou minha vida, hoje eu tenho uma vida assim, diferente do que eu era no passado, eu tinha uma vida diferente, agora Jesus transformou minha vida. É o testemunho dos irmãos aqui da igreja, 100% deles. 100% dos irmãos aqui da igreja, eles dão esse testemunho. Então isso é importante. E é por isso que a nossa igreja é tranquilinha. Não tem problemas, não tem escândalos, não tem rebeliões, não tem partidos. Então esse versículo que a gente estudou e terminamos hoje de estudar, né? Esse versículo é um versículo que se encaixa bem na nossa igreja, porque a nossa igreja ela não dá problema nessa área. Não dá. Bem sossegado. Quem mais ia falar aqui? Ali? Endemoniado? Teve um. Eu expulsei, mas ele foi junto. Foi os dois. Ok, gente. Muito bem. Então, vamos orar pela nossa igreja agora, né? Já são 9 horas já. Vamos pedir a Deus para que nos ajude, né? Porque a gente fala assim, é tão bom, né? O pastor poder falar, olha, nossa igreja, nesse campo aqui, ela vai bem, né? Não é todo campo que ela vai bem. A nossa igreja tem que melhorar alguns campos, né? Nesse aqui ela está bem, eu acho. Da questão da relação com os pastores, a nossa igreja está muito bem. Os pastores não reclamam. Eu reúno com os pastores uma vez por mês. Nós reunimos em algum lugar, alguma casa de um dos pastores, e nós gastamos ali 2, 3 horas falando sobre as necessidades da igreja, os problemas, as preocupações, tudo, né? Mas assim, os pastores não reclamam de insubmissão, de rebelião, não, nada disso. Não, esse não é assunto que aparece nas nossas reuniões. Esse não é assunto que aparece nas nossas reuniões. Nem referente aos membros e nem referente à classe de novos membros. A classe de novos membros, também, pessoas sérias, buscando a verdade, pacíficas, tranquilas. Então, esse versículo aqui na nossa igreja é nota 10. Nota 10 mesmo. Graças a Deus por isso. Vamos orar por isso, para Deus continuar abençoando. E vamos orar para que Deus abençoe outras áreas, porque há áreas na nossa igreja que tem que melhorar, né? Tem áreas na nossa igreja que tem que melhorar. Eu acho que a nossa igreja, ela pode melhorar mais no evangelismo, eu acho. Tem o Júlio que evangeliza frequentemente, né, com grupo aí, mas poderia ter mais equipes de evangelismo, poderia ter mais alguma coisa a mais. Eu acho que poderia ter alguma coisa a mais nesse campo, eu acho. Tem coisa, tem o dever, tem as pregações de domingo, sempre nós pregamos o evangelho, damos um jeitinho de encaixar o evangelho lá. Tem o trabalho do Júlio, que é no hospital, e tem o trabalho do Júlio com os irmãos aqui no bairro, visitando as casas e falando com pessoas na rua. Mas eu acho que poderia aumentar isso. Não sei como, né, mas aumentar um pouco mais o trabalho de evangelismo aqui na nossa igreja. É uma área que acho que poderia aumentar mais. Vamos orar para Deus abençoar a nossa igreja, para que continue nos dando um grupo aqui, né, uma igreja pacífica, santa, tranquila, alegre, madura. Continue assim, né, como nós temos vivenciado. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos colocou aqui nessa igreja, e o Senhor nos tem abençoado muito aqui. O Senhor tem nos dado tudo de que precisamos, para a vida e para a piedade. Muito obrigado. Nós queremos pedir que o Senhor continue a estar conosco, que o Senhor nos guarde de todo mal, que o Senhor proteja a nossa igreja, que o Senhor dirija a nossa igreja, para que ela continue assim, uma igreja pacífica, uma igreja alegre, uma igreja dinâmica, uma igreja com sede de aprender a sua palavra,
Ajuda-nos nisso, Senhor. Ensina-nos essas coisas e que cresçamos mais e mais nelas. Queremos pedir que o Senhor também nos corrija naquelas coisas que temos que ser corrigidos. Que o Senhor nos mostre a sua vontade e que nós a cumpramos. E que o Senhor dê sensibilidade aos líderes e aos irmãos em geral, para que ouçamos as suas orientações, as suas diretrizes presentes na sua palavra, para fazermos a sua vontade. Ajuda-nos na área de evangelismo, que é uma área que temos que melhorar. Ajuda-nos para que essa área cresça e alcance mais e mais pessoas, e assim o seu evangelho se expanda a partir da nossa igreja aqui. E cuida de nós, dá-nos liberdade, dá-nos paz, dá-nos a bênção de ver os nossos ideais aqui progredir com a sua aprovação, santifica a nossa igreja, afasta de nós as pessoas perigosas, os lobos terríveis, aquelas pessoas que se infiltram na igreja para disseminar mentiras e macular a igreja com pecados horríveis. Livra-nos disso tudo, protege-nos, Senhor, para que permaneçamos sendo uma igreja alegre, uma igreja saudável, uma igreja santa, pura, pelo ministério, pela atuação do seu Espírito em nós. Pedimos essas bênçãos, suplicamos tudo isso e pedimos que o Senhor nos guarde agora no retorno para a nossa casa. Em nome de Jesus pedimos, amém.